a Selena e o vídeo que eu tenho hoje são os 5 livros infantis que eu acho que toda a gente deveria ter nas suas estantes. Pois é, já toda a gente sabe que livros infantis são para crianças, mas muitas vezes têm mensagens que passam um bocadinho ao lado das crianças, mas que tocam bem fundo nos adultos que as estão a ler ou que as conhecem. E portanto os livros que eu tenho hoje são os livros que eu acho que toda a gente deveria ter nas suas estantes, independentemente de ser criança ou adulto. E portanto são livros que quase todos me fizeram lacrimejar um bocadinho. São histórias que acho que fazem parte do dia-a-dia de toda a gente, ou que pelo menos deveríamos ter um pouco mais em conta no nosso dia-a-dia. São histórias com mensagens muito fortes ou fofinhas e que portanto vou passar a apresentar. O primeiro livro é História Verdadeira e Triste de 6 Homens que Procuravam a Paz, do David McKee. Este autor também tem o Agora Não Duarte e a coleção do Elmer, portanto vocês sabem à partida que o autor é bom. Esta história então, a história de 6 homens que procuravam a paz. Eles encontram uma terra, começam a construir e a lavrar, são agricultores, só que à medida que o tempo vai passando eles vão fazendo algumas riquezas, vão começando a ficar mais ricos e portanto começam a ter algum medo de ser atacados pelas outras pessoas. Portanto, no meio da sua paz, começam a enriquecer e começam a ter medo. O que acontece é que depois vão construindo uma torre, vão contratar soldados para os proteger, só que como ninguém os estava a atacar, os soldados começam a ficar gordos porque não têm nada para fazer, não é? E então eles mandam os soldados pilhar e no fundo tomar conta das quintas que estão ali à volta. E aí as pessoas já começam a ter um pouco mais de medo e apesar do território deles estar a começar a ser muito grande, isso só implica que o exército vai ficar cada vez maior. O medo de serem atacados começa a ser cada vez maior. E os aldeões que não entregavam as casas das duas uma, ou conseguiam fugir ou eram mortos. E os que conseguiram fugir acabaram por passar para outro lado da terra e o que aconteceu foi que no fundo ficámos com 2 aldeias, por assim dizer, ou 2 exércitos separados. E há um dia em que vai um pato a voar e ambos os exércitos tentam disparar com um arco contra o pato. O que é que acontece? Nenhum deles acerta no pato e no fundo os 2 lados pensam que estão a ser atacados e começa uma guerra. Este livro é excelente porque mostra precisamente como é que as guerras começam, com coisas sem jeito nenhum, em que nenhum lado sai a ganhar, porque no fundo, no final do livro, e peço desculpa pelo spoiler, mas toda a gente morre, sobram apenas 6 homens de cada lado que vão cada um para o seu lado novamente procurar uma terra onde possam viver em paz. E a questão aqui é que é precisamente assim que as guerras começam, com medo do desconhecido, com medo de serem atacados, com o não compreender as diferenças entre as pessoas e portanto este livro é excelente para trabalhar com crianças e para ter na estante. Este livro é da Nuvem de Letras, que tem estado a apostar em livros infantis muito bons. O segundo livro é A Grande Fábrica das Palavras, da Agnès de Lestrade, é da Paleta de Letras. Este livro às vezes torna-se um bocadinho difícil de encontrar e é um livro lindíssimo. A Fábrica das Palavras existe numa terra onde as palavras são caras. Para alguém falar, para alguém se expressar com a palavra oral, precisa de ter dinheiro para poder comprar as palavras que precisa. Muitas pessoas são pobres e, portanto, só conseguem as palavras que alguém perdeu ou que estão no caixote de lixo, aquelas que ninguém quer. E, portanto, este livro é muito importante para compreendermos o poder das nossas palavras. Ele tem ilustrações lindíssimas. É espetacular. A questão é, o Filipe só tem 3 palavras: cereja, cadeira e poeira. E ele está apaixonado. Só que a menina por quem ele está apaixonado tem outro admirador. E os pais desse rapaz são muito ricos. E portanto, esse rapaz pode lhe dizer: amo-te do fundo do meu coração, minha Sara, um dia iremos casar, tenho a certeza disso. E o Filipe fica muito triste porque não lhe pode dizer coisas bonitas, porque ele só tem aquelas 3 palavras: cereja, poeira e cadeira. No entanto, a outra menina não achou muita piada ao outro pretendente e o Filipe tem a oportunidade de dizer essas 3 palavras. E portanto... Ui, já passei. Portanto, cereja, poeira e cadeira.
E então a Sarah dá-lhe um beijinho e ele usa a única palavra que lhe tinha sobrado, que é repete. É um livro super querido, super fofinho, que deixa o coração quentinho e que tem o valor das palavras que nós tantas vezes gastamos sem sequer pensar no que estamos a dizer, se são palavras boas, se são palavras más, se estamos a magoar alguém, se estamos a ajudar alguém naquele dia. Este livro faz-nos pensar sobre as coisas que nós dizemos no dia a dia. E portanto, é um daqueles que eu acho que toda a gente devia ter. O terceiro livro é um livro com uma temática um bocadinho pesada, mas que está feito de uma maneira extremamente leve e cómica, mas sem perder o seu poder. E esse livro é O Frigorífico da Maggie, da Booksmile, que é escrito por Lois Brandt. Este livro é sobre as crianças que não têm comida em casa. Então a Maggie tem uma melhor amiga que é a Sofia e elas costumam brincar todos os dias juntos, mas a Maggie nunca deixa que a Sofia vá lá à casa. Só que há um dia que elas estão a brincar na rua e a Sofia dá um arranque e dispara para a casa da Maggie porque está cheia de fome e então abre o frigorífico. E no frigorífico só está uma garrafinha de leite que a Maggie está a guardar para o irmão mais novo. A Maggie pede à Sofia que não fale disto com ninguém, mas a Sofia tem algo em mente. Todos os dias quando janta, a Sofia pergunta à mãe se a comida que estão a comer naquele dia é bom para as crianças. No primeiro dia, a mãe faz peixe para o jantar e a Maggie pergunta-lhe se o peixe é bom para as crianças e a mãe diz-lhe que sim, que o peixe é muito bom para as crianças. E então a Sofia põe peixe dentro de um saquinho, põe dentro da mochila e no dia a seguir leva para a Maggie na escola. No entanto, elas depressa descobrem que o peixe pode ser bom para as crianças, mas não é bom para as mochilas. E no fundo é isto que a Sofia vai passar a fazer todos os dias, quando janta, vai escolhendo aquilo que a mãe diz que é bom para as crianças, mas quase todos os dias, no dia seguinte, descobre que o que é bom para as crianças não é necessariamente bom para as mochilas. Até que a mãe faz burritos, e os burritos são bons tanto para as crianças como para as mochilas. A Sofia não aguenta e fala com a mãe, diz-lhe que a Maggie não tem comida em casa e a mãe acaba por fazer compras e irem levar à casa da Maggie. As mães acabam por falar e a Sofia pede desculpa à Maggie por ter quebrado a confiança e por ter faltado à palavra dela. A Maggie diz-lhe que neste caso não faz mal. Este é um livro muito forte. A temática é pesadíssima, no entanto é extremamente importante para nós adultos lembrar que nem toda a gente tem a mesma sorte que nós de conseguirmos ter comida todos os dias e especialmente para lembrar que há muitas crianças que passam fome, muitas delas só têm a refeição que comem na escola e é um livro que é extremamente importante para falar com as crianças sobre isso, para fazer com que compreendam que nem toda a gente tem as mesmas condições em casa que elas têm. Portanto, é um grande abre-olhos e é um livro que eu acho fantástico. O quarto livro é Lobo Grande e Lobo Pequeno, de Nadine Brun-Cosme. É da Livros Horizonte. É um livro que eu acho que tem uma ilustração fantástica. Aliás, todos os livros que eu tenho aqui têm ilustrações fantásticas, apesar da história verdadeira e triste de 6 homens ser um pouco mais simples. Mas este livro é lindo. É lindo nas ilustrações, é lindo na história, é só fantástico. Esta é a história de um lobo grande que está habituado a estar sozinho na sua árvore. Faz o que quer, quando quer, tem as rotinas dele e não deve nada a ninguém. O que acontece é que ele está tão habituado a estar sozinho que um dia aparece um lobo pequenino ao pé dele e ele fica muito preocupado. Primeiro porque não quer ter de mudar as rotinas dele e segundo porque imaginem que o lobo pequenino é melhor a fazer as coisas do que ele e isso não pode ser. Portanto, aos bocadinhos, o lobo grande vai fazendo as rotinas dele e o lobo pequenino, apesar de ser mesmo pequenino, vai tentando fazer as mesmas coisas que o lobo grande. O lobo grande lá vai começando a amaciar um bocadinho, vai começando a ajudá-lo, por exemplo, vai-lhe dando um bocadinho da comida dele, vai-lhe passando um bocadinho das folhas com que se tapa para dormir, só que há um dia que o lobo pequeno vai embora, desaparece. E o lobo grande fica muito triste, porque já nada é a mesma coisa sem o lobo pequenino. Então, este livro é importante porquê? Porque é que toda a gente deveria ter este livro? O Lobo Grande e o Lobo Pequeno é um livro sobre a solidão, sobre o facto de quando nós passamos muito tempo sozinhos
ficarmos tão habituados a ter a nossa rotina, a fazer as coisas de uma certa maneira e à nossa maneira e de não termos de dar justificações a ninguém, que quando vem alguém de fora, nós provavelmente não lhes damos espaço para eles crescerem na nossa vida, temos medo que eles vão ocupar o nosso lugar de certa forma e no fundo o Lobo Pequeno o que faz é introduzir-se lentamente na vida do Lobo Grande, até o momento em que o Lobo Grande já não sabe como é que era a vida e como é que aguentava a vida antes de ter aquela companhia. O Lobo Pequenino eventualmente volta, é simplesmente maravilhoso. Tem de ver para perceber. E o último livro que eu acho que toda a gente deveria ter nas estantes é mesmo Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes. Este livro eu acho que devia estar nas estantes de toda a gente, independente de serem homens, mulheres, rapazes, raparigas, não interessa. Acho que é extremamente importante e vai dar aqui uma pedrada no charco para relembrar que, apesar da maior parte das personagens que nós temos na nossa história serem maioritariamente homens, houve muitas mulheres que conseguiram conquistar coisas que inicialmente lhes estavam vedadas ou que não eram necessariamente pensadas como femininas. Este mês vai sair o segundo volume do Histórias para Adormecer para Raparigas Rebeldes e além disso está a ser feito também um livro que ainda não chegou a Portugal sobre homens que fizeram história, apesar de o terem feito em campos que não são necessariamente também masculinos ou então homens que não seriam necessariamente másculos, mas que mesmo assim conseguiram atingir objetivos que ninguém poderia imaginar que eles conseguissem. São livros que são extremamente importantes para relembrar que as nossas diferenças são o que nos tornam mais fortes e não o que nos torna mais fracos. Nós conseguimos fazer qualquer coisa que outras pessoas não conseguem, só faz de nós uma mais-valia e não um empecilho no que é que seja. Portanto, este livro é extremamente importante e toda a gente o deveria ter em casa. Portanto, estes são os livros que eu acho que toda a gente deveria ter nas suas estantes, independentemente, lá está, de serem adultos, crianças, homens, mulheres, não interessa. São livros todos com histórias extremamente importantes que fazem parte do nosso dia-a-dia, fazem parte da nossa construção enquanto pessoas e, portanto, têm muito a dizer sobre a forma como nós vivemos a nossa vida e aquela que nós deveríamos querer viver, por assim dizer. Portanto, estas são as minhas sugestões. Espero que vocês tenham gostado dos livros. Digam-me se conheciam algum destes livros ou digam-me se não conheciam algum destes livros e se ficaram com vontade de os ir ver, de lhes mexer, de verem mais, conhecerem mais. Estou curiosa porque são livros que me dizem mesmo muito e que eu acho que são extremamente importantes. Foram extremamente importantes quando eu os li, são histórias às quais eu volto sempre e são livros que eu tenho todo o prazer em oferecer, porque lá está, acho que toda a gente os deveria ter. Espero que tenham gostado do vídeo, encontramos no próximo, adeus, até à próxima e boas leituras. Tchau!